Fala drivers, tudo bom? Hoje vocês vão conhecer de perto o nosso kart shifter CRY30S15. Vem com o Felipe Poleto entender por que esse shifter é tão especial. Falando sobre o pedal de freio e acelerador, como podemos observar aqui, em várias furações você consegue selecionar a altura da onde vai ficar o ponto de apoio do pé e também a distância em relação ao banco. Então você consegue ajustar o comprimento da perna do piloto com esses ajustes dessa furação. Outro ponto super interessante, essa furação na lateral aqui. Isso aqui define o curso do pedal em relação ao trajeto todo que ele percorre. Então quanto mais para cima você tem um percurso mais longo no pedal, quanto mais para baixo um percurso mais curto. Isso aqui ajuda muito a sensibilidade do piloto e a preferência do piloto na sua guiada. Falando sobre os freios dianteiros, esse é o novo modelo do RR Evo, uma evolução. A equipe de fábrica da BioArt lá na Europa testou esse freio durante toda a temporada 2022 e fizeram alguns ajustes que trouxeram mais potência e melhor sensibilidade no pedal. Falando sobre sensibilidade no pedal, aqui a gente tem um ajuste de balanço de freio, uma coisa muito comum nos carros de turismo e de fórmula, que você pode ajustar através dessa manopla, se você quer ele mais para frente ou mais para trás em relação à distribuição de força de frenagem. Então isso é um ajuste que você pode fazer, inclusive andando, guiando no meio de um trem, de uma tomada, de uma corrida, ou até de curva a curva, como você vê muito comumente sendo feito pelos pilotos de Fórmula 1. Dependendo se é uma curva de raio longo, você coloca o freio um pouco mais para trás, se é uma curva de raio curto, um pouco mais para frente, e aí vai dar preferência e também das características de pista e condições de pista. Falando sobre o slider, que é como a gente seleciona a altura do volante no kart. Como vocês podem ver, esse slider aqui você tem toda essa opção de ajuste de altura. É muito comum na Europa e até mesmo nos Estados Unidos você mudar a altura do volante não só pela preferência do piloto, mas também pela condição de pista que está sendo apresentado naquele momento. Então, se você quer um centro de gravidade um pouco mais alto, você traz o volante um pouco mais para cima, forçando o piloto a vir um pouco mais para frente junto com o banco. Se você quer um centro de gravidade um pouco mais baixo, você desce o volante um pouco mais, joga o banco um pouco mais para trás, você tem um centro de gravidade um pouco mais para baixo. Então é um ajuste super interessante e que é bem eficiente dependendo da condição de pista que está apresentando. Falando um pouco sobre a carenagem da gravata especificamente falando, que é um modelo KG, então ele tem essa entrada tradicional da KG para direcionar o ar entrando por aqui, ele percorre todo esse caminho, saindo aqui por cima e direcionando esse ar para cima da cabeça do piloto, trazendo uma melhor eficiência na aerodinâmica e principalmente criando um pouquinho mais de vácuo no decorrer das provas e tomadas. Como vocês podem observar, o volante do BioArt ele tem um formato um pouco diferente. Ele é bem aberto nas laterais, ou seja, ele é um formato mais ovalado, vamos dizer assim, bem achatado na parte de cima e curto, um pouco mais longo na parte de baixo, mas também mais reto e apenas ovalado nas laterais. Para que isso? Para manter um diâmetro do volante grande, trazendo menos força para o piloto fazer a curva, isso proporciona menos força para o piloto fazer a curva, ao mesmo tempo economizando material, peso e trazendo um pouco mais de aerodinâmica também para cima, para você não ter aquela barreira de vento que a gente tem aqui em cima, em alguns casos de alguns volantes. Aqui a gente tem a barra de apoio do calcanhar do piloto. Tá? Ela tem várias furações que você pode selecionar para a altura do piloto, tanto no chassi quanto na própria barra, no próprio suporte da barra. Então você tem 5 posições aqui, mais um monte de furações para frente. Isso traz um melhor apoio para o calcanhar do piloto, então ele não fica com o pé balançando, trazendo mais estabilidade para o corpo do piloto quando ele está fazendo uma curva, uma frenagem, uma aceleração. E isso também é um detalhe de ajuste muito fino, mas isso também influencia um pouco na performance do carro. Ele funciona quase como se fosse uma barra de torção dianteira. Então, dependendo da posição que ela está, da força que o piloto está botando na barra, ele acaba também afetando minimamente o setup e a performance do chassi na pista. Falando sobre o disco de freio traseiro, é um freio flutuante, como vocês podem ver, ele tem esse jogo, trazendo melhor performance e melhor ajuste entre a pastilha e o disco, trazendo uma melhor eficiência de frenagem. Indo para a sequência, o eixo traseiro, esse aqui é um eixo Freeline F, então ele tem essa medida de 1040 milímetros, ou seja, 104 centímetros, para a versão KZ.
A versão KZ ele é 2 centímetros maior do que a versão para OK e OK Júnior. É um eixo F com dureza na escala deles de 56 kg, que é aproximadamente em torno de 85 na nossa medida aqui no Brasil. Por se tratar de um shifter ou de um KZ e KZ2, como é conhecido lá fora, é um kart com marcha. Então, do lado esquerdo temos a alavanca de embreagem, que ela, ao contrário dos carros de rua, ela é na mão, mais ou menos seguindo o padrão de Fórmula 1, então você tem alguns ajustes, inclusive, para selecionar o curso que ela vai percorrer. Tem piloto que prefere ela um pouquinho mais curta, tem piloto que prefere ela um pouco mais longa, então você consegue fazer um ajuste nela para adequar ao piloto. Do outro lado a gente tem a alavanca de câmbio, que é uma alavanca que fica bem próximo do volante e ela é bem curta, você consegue dar um clique para trás ou um clique para frente e ela funciona perfeitamente, sem nenhum tipo de folga, é bem justinha. E ela é muito bem ergonômica e muito bem posicionada. Como o kart é muito rápido e o shifter mais rápido ainda, se você tem muita distância entre a alavanca de câmbio para o volante, você acaba de vez em quando se perdendo, não vê onde está a mão e acaba passando e até errando uma marcha. Então é bem interessante o posicionamento dela e vale ressaltar que você tem a possibilidade de ajuste na alavanca de câmbio. Então você pode deixar ela ainda mais próxima ou ela ainda um pouco mais afastada, baseado na preferência do piloto.